Olá, muito boa noite. Estamos aqui novamente com mais um programa Emparedado, toda segunda-feira, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Hoje, eu sempre aqui acompanhado da Antoniele Costa e da Cristiane Fonseca. Boa noite, Antoniele. Boa noite. Quero agradecer o Luiz Carlino por estar aqui hoje nessa entrevista com a gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Antoniele. Boa noite, Luiz Carlino. Seja bem-vindo ao programa Emparedado. Então, como os colegas já adiantaram, hoje estaremos emparedando aqui o Oscarlino Alves, que é sindicalista, que tem assento aí no Fórum Sindical. Boa noite, Oscarlino, e obrigado por estar conosco nessa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Antoniele. Boa noite, Cristiane. Ok, lembrando que esse programa é sempre um oferecimento do site Ponto na Curva, do Política em Gotas e também do GW100. Oscarlino, para começar, faz uma breve biografia tua, nem todo mundo te conhece, né? Tua formação, enfim, tua origem, tua colocação profissional. Então, eu sou economista, formado na UFMT, sou acadêmico de Ciências Contábeis também na UFMT, tive que trancar o curso em função do sindicato, da dedicação ao sindicato, A minha origem é da iniciativa privada, fui funcionário 10 anos de multinacional de petróleo, fui funcionário de empresas como Renosa, aqui em Cuiabá. Comecei a minha vida no Grupo 13, na imobiliária Grupo 13 na época, na década de 80. Passei pela Renosa, passei pelo Grupo Garantia, Brahma Skol, antes da fusão Ambev. Fui funcionário da Shell Brasil, da ASP do Brasil e finalizei minha carreira na iniciativa privada como gerente regional da Teca, aquela marca de cama, mesa e banho. Depois eu fiz o concurso nesse interim, fui aprovado no concurso, no último concurso da saúde, há 17 anos atrás, em 2002, fiz especialização na área, sou administrador hospitalar do quadro e graças a essa formação, graças a essa iniciativa do Sistema Único de Saúde, fiz 4 especializações, duas delas bastante valiosas, pela Fundação Getúlio Vargas, Gestão Estratégica, e fiz Economia e Gestão da Saúde na Unicamp, um convênio do Banco Inglês, com o Ministério da Saúde, e estou aqui perante vocês. 15 anos de SUS, desses 15 anos de SUS, estou há 5 anos à frente da presidência do SISMA, do Sindicato de Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso. Foi candidato no ano passado? Fui candidato, já fui candidato a vereador em Cuiabá em 2008, quase 800 votos, sem ter nome, sem ter dinheiro, naquela aventurança e na crista da onda, naquela época do Valtenir Sandália da Humildade, que ele tentou utilizar essa situação, não conseguiu eleger nenhum vereador e quase que perdeu para a soma de votos dos vereadores, um fracasso total numa chapa pura, que ele tinha outras pretensões políticas que na época que era ficar na mídia e projetar a candidatura dele à reeleição a deputado federal. Ok. Antoniele? Boa noite novamente, Oscarlino. Eu já queria entrar nessa questão da área da saúde. Eu, como advogada, eu pauto algumas questões relacionadas à área jurídica, aqui no nosso programa. E eu queria que você falasse um pouquinho da judicialização na saúde. Hoje é um problema grande que existe, a gente vê conta do Estado sendo bloqueada a todo momento por conta dessa, eu não sei se eu posso falar má gestão, você que atua na área da saúde, como que você classifica isso? É má gestão de governo? O que falta? Na verdade, acho que é um conjunto, uma junção de vários fatores. Quando você não faz a obrigação, quando os gestores não fazem a obrigação, não existe um emprego correto dos recursos públicos na área de saúde, existe evasão de recursos. Eu acho que os magistrados, a justiça, ela entra como protagonista no processo, impondo o cumprimento da legislação, Mas hoje em dia eu acho até que é um contrassenso, é uma contradição muito grande. Os mesmos juízes, os mesmos magistrados que recebem altos salários, altas regalias, duodécimos, assim, imorais, que a gente vê que é legal, mas é imoral. Por que verba indenizatória? Por que essa verba indenizatória, que é quase 3 vezes o valor do salário, 2 vezes o valor do salário, o magistrado, e aí ele impõe que o Poder Executivo cumpra com aquela determinação. Então, eu acho que parece que há um ensaio muito grande, já diminuiu bastante
a judicialização, porque existe os próprios magistrados, os próprios parlamentares, o próprio Ministério Público defende a tese da má judicialização e da boa judicialização. A boa judicialização é aquela efetiva, onde o juízo entra e determina e que se cumpra a legislação. E a má judicialização é aquilo que a gente vê nos bastidores, uma fábrica de liminares, onde existem interesses de atores públicos, como juízes, como prestadores de serviço, de atores públicos, como médicos, né, da fábrica de liminares, de interesses escusos da sociedade para uma faixa dessas pessoas angariarem, né, lucros, aferirem lucros nessa situação. E isso é público, né? A gente vê escândalos aí sendo deflagrados a todo momento pelos órgãos de imprensa, pela mídia, né? Por vocês, né, jornalistas. Ok, Cris? Carlino, eu vou entrar num ponto que eu acho que hoje já está marcado na história do nosso estado, que é a greve da educação. Nós tivemos a maior greve do estado de Mato Grosso e uma greve com um perfil bastante truculento, professores, servidores de educação com corte salarial, né, uma série de decisões judiciais aí que colocavam em mais enfrentamento aí, né, o poder público e esses servidores, e ela se encerra, né, justamente já quando a categoria finaliza ali qualquer possibilidade de negociação, mas em tempos também avaliando que há a possibilidade de uma nova saída para o movimento paredista, já que eles não saíram da greve. Eles deixaram em estado de greve, suspenderam o movimento nesse momento. Então, assim, na condição de presidente também do Sindicato da Rede Pública Estadual, membro também do Fórum Sindical, qual que é a avaliação que você faz desse movimento? Então, vamos recapitular um pouquinho para entender. É bom a gente buscar um contexto histórico da greve que foi substituída, né, uma greve histórica de 2016, que em parte foi substituída pelo sucesso dessa greve dos profissionais da educação. Em 2016, nós estabelecemos um diálogo com o governo à época, era o primeiro ano do governo Pedro Táxi, em 2015. O governo Pedro Táxi, ele buscou o entendimento em maio de 2015, chamou os sindicatos, coisa que o governador Mauro Mendes não fez totalmente diferente. E o governador Pedro Táxi, ele chamou e a gente teve aquela expectativa de que a coisa ia funcionar com as demandas das categorias de forma individualizada e nas pautas coletivas. Então, em 2015, ele pagou a RGA parcelado, já no primeiro ano ele pagou do jeito que ele quis, parcelado as RGAs, cumpriu com as leis de carreira, e uma delas é a Lei 510 dos educadores, a Lei Complementar 510 de 2013, né? Porque ele falou, ó, na conta não tem dinheiro para pagar tudo. Foi transparente e tal, apresentou a conta. Ou eu pago a RGA para todo mundo, ou eu pago as leis de carreira. A RGA eu vou dar conta de pagar assim. E fez um pacote. E os sindicalistas, à época, não fizeram acordo, não fizeram um acordo. Eu fui um dos que foi contra essa situação à época já, mas eu fui voto vencido. Eram 3 sindicatos no voto contra os demais. E a gente fez essa reunião. Então, beleza. Aí o governador Pedro Táxi, ele falou, a gente acredita que tenha sido dessa forma. Vou tensionar a corda, vou mensurar a força e a disposição das categorias. Em 2016 ele falou que não ia pagar nada. Não ia pagar a lei de carreira, não ia pagar a RGA, sendo que no primeiro ano ele falou que precisava, com a mesma historinha, com a mesma conversa. O Estado está quebrado, não tem dinheiro, as finanças não tem, mas a gente vê que não é nada disso que acontece, né? Porque os poderes recebem os 12º em dias, recebem dinheiro de sobra para pagar RGA, 13º, compra até as licenças prêmios, né? De promotor, de deputado, de magistrado, compra tudo, né? Verba indenizatória, verba livro, para comprar livro, auxílio não sei do que. E aí, em 2016, ele veio com a mesma historinha, agora eu não vou pagar nada. Dia 6 de maio de 2016, era o dia do não. E ele pegou e saiu da sala. E foi blindado, segurança veio em cima da gente, talvez meio com aquela truculência, não deixou a gente falar. Nós fomos no mesmo dia, fizemos uma reunião do Fórum Sindical. No mesmo dia, a gente decidiu que a gente ia fazer a assembleia. E começamos a oportunizar para o governo reverter aquilo ali. Falou, não é isso.
O governador era senador, servidor público, mãe servidora pública, professor, com toda aquela historinha, né? E aí a gente falou, não é assim, vamos oportunizar. E aí a gente começou a dialogar entre nós. Dia 10 de maio, 4 dias depois, nós conseguimos organizar uma Assembleia Geral unificada jamais vista na história. Nós já botamos 5 mil servidores na Praça das Bandeiras e começamos a oportunizar. E nada de nos chamar. E aí dali nós já tomamos como encaminhamento uma parada de 24 horas e o ânimo estava bem acirrado. Ali já 5 mil servidores fazendo passeata ali e dialogando, e aquilo ali foi multiplicando, né? No dia 17 a gente combinou uma parada de 24 horas, a gente já botou 10 mil servidores. Paramos, porque tem muitos que não têm a disposição de ir ali para o movimento. Para, mas fica em casa, vai fazer uma outra atividade, né? Assim como é permitido, inclusive, para os professores fazerem uma greve em casa e vir nos momentos de concentração. Dia 17. No dia 24 de maio, nada do governador chamar, no dia 17 a gente já falou assim, vamos parar 48 horas. E aí foi a saúde que puxou, em 2016, foi a nossa categoria que puxou a fileira. Nós entramos em greve no dia 24 de maio de 2016, sendo que o combinado para as categorias começarem a funilar para o dia 31 de maio, e assim aconteceu. E aí a gente foi construindo a greve, as categorias foram paulatinamente entrando, e aí o governo fez todo o empenho com a Procuradoria-Geral do Estado junto a uma gestão política e técnica junto ao Tribunal de Justiça e começou a buscar a ilegalidade e a abusividade da greve de todas as categorias. E assim mesmo nós continuamos, como a educação também assim decidiu, nós continuamos mesmo com a decisão judicial, porque os presidentes de sindicato têm que se esconder, porque senão o oficial de justiça começa a... E aí nos atraíram para uma armadilha lá dentro da Assembleia Legislativa, dentro da sala do presidente da Assembleia Legislativa, né? Estávamos lá numa reunião que era para negociar, quando a gente assusta, entra 10 oficiais de justiça jogando a pastinha em cima da gente ali e falando, ó, assina esse troço, nós assinamos, teve uns que conseguiram escapar ali pela tangente, mas a maioria assinou e nós entramos em greve. E 41 dias de greve. Qual é a diferença? A pauta era unificada, era RGA. Todas as categorias estavam brigando por 11,28% do processo inflacionário, sem invenção, tá previsto nas leis, né? Previsto nas leis, na Constituição Federal, e a gente estava buscando o nosso direito. Trabalhadores, por exemplo, da iniciativa privada, pô, mas o que esses caras estão fazendo na rua, fazendo greve e tal? É porque os seus sindicatos, num dissídio coletivo, muita gente aguenta de cabeça baixa. É sindicato de todas as categorias, não vou citar, não vou enumerar aqui, fica até falta de ética, mas quando você não tem reajuste, lá o profissional da iniciativa privada, é porque o seu sindicato, aquele que te defende, não foi até lá no patronal negociar o dissídio coletivo. Todas as categorias têm. E a nossa, a gente está organizado, estamos organizados. 41 dias de greve a saúde ficou. Passamos o bastão. E como a pauta da educação muito inteligente, eles sempre foram muito inteligentes e organizados. O Sintep, 54 anos de história não é à toa. O Cisma tem 30. Então nós temos 24 anos a menos, e a cultura deles, eles fazem o processo de formação política, fazem o processo de formação sindical, coisa que nós estamos engatinhando e aprendendo. Nós temos que assumir isso. E o Sintep ficou 60 e poucos dias porque o concurso público fazia parte da pauta. Na hora que a gente venceu a pauta RGA, eles partiram para pauta da categoria, que foi o concurso. Tanto é que eles conseguiram. O governo Pedro Táxi lançou o edital do concurso público e fez o concurso público para educação com 5 mil e poucas vagas, né? Que agora está, inclusive, num processo, pautas agora, né? num processo de nomeação. E agora, quando a gente sentou no fórum, a gente combinou, qual que é o fator diferente? O governador Mauro Mendes prometeu muita coisa na campanha. Tá aí os vídeos, não sou eu que estou inventando. Tá os vídeos aí que a gente a todo momento fica divulgando, veiculando, que ele falou o seguinte: vou cumprir com a RGA, vou cumprir com a data de pagamento, vou fazer do jeito que eu fiz na prefeitura. Um case de sucesso. A prefeitura, que ele diz, tem essa capacidade de gestão como ele fez na prefeitura de Cuiabá. Chegou na primeira semana, nós pedimos uma pauta, dia 7 de janeiro,
ele nos atendeu. Fomos lá, os sindicatos, nós que buscamos aproximação, não foi ele. Ele ganhou voto espontâneo do servidor público, tanto é que ele fechou a fatura no primeiro turno das eleições. Isso é um indicador relevante. Só que chegou em janeiro, conversou com a gente no dia 7, no dia 15 ele pegou, chamou a tropa de choque, que são os deputados da legislatura passada, metade dela derrotada nas urnas, né, e falou assim, faça o serviço para mim. Aprova esses 5 pacotes aqui, mandou os ovinhos de serpente para lá e os deputados assumiram o papel. Tanto é que nós invadimos a Assembleia e dormimos lá dentro para ver se a gente comovia, se a gente negociava e tal. Mas esses deputados já não tinham nada a perder, né? Tem muitos ali que respondem a processo, aparecem num vídeo pegando dinheiro e tal. Tem toda essa situação aí, então não tinha nada a perder. E fizeram esse serviço. Deve ter recebido um grande diferencial, porque um deputado, quando chamado para uma extraordinária em férias, é bastante dinheiro que eles recebem, de forma legal, né? E aí eles fizeram com que esses ovinhos eclodissem e aí suspendeu a nossa RGA. A Lei 10.819, de autoria do governo Mauro Mendes, ao invés dele criar leis para ou negociar ou se inteirar da situação e negociar com as categorias, ele suspendeu, criou uma lei de responsabilidade fiscal do Estado, criando condicionantes, tirando fatores, receitas importantes da composição da receita líquida, como é o caso do FETAB que ele tentou, do FEX que ele tentou, e aí fruto dessa negociação ela aconteceu. Então, o governador Mauro Mendes bloqueou lá em janeiro, e aí o Sintep, a educação, falou, olha, não temos alternativa. Como estava já previsto na lei que as leis de carreira ele não ia cumprir, né? Que ele não ia cumprir com as leis de carreira, o que aconteceu? O Sintep não tem alternativa, mas nós tentamos combinar lá, conversar, vamos defender a nossa RGA. Você coloca no seu pacote a educação legitimamente a Lei 510 e a gente vai tentar fazer a mobilização e esse processo de formação, esse processo pedagógico com todas as categorias. E o Sintep tomou a decisão de colocar como ponta de lança da reivindicação deles a Lei 510 e aí não deu certo. Isso não motivou, a gente não tem como, por exemplo, ainda estamos anos-luz de entender o que é solidariedade sindical. Solidariedade na luta, de a gente enfrentar essa luta junto com a educação pautada só na lei de carreira deles. E isso não foi um motivador maior, a gente não conseguiu fazer dessa forma, a gente estava apoiando a greve, mas observando. E aí, nós como dirigentes sindicais aplaudindo com maestria essa greve que a gente entende que o Sintep saiu de cabeça erguida dessa greve. Oscarino, saiu uma matéria em um site aqui no dia 6 de agosto e ela aponta que o Fórum Sindical estava dividido em relação à greve da educação. Inclusive, em várias entrevistas, até mesmo aqui no programa Emparedado, num outro programa também nosso, que é o Confronto de Ideias, por vários momentos foi confrontado, né, a ausência do Fórum Sindical no movimento da educação. O que aconteceu com o Fórum Sindical? Na verdade, as ferramentas que foram utilizadas, você falou com muita maestria, né? Você falou do Judiciário entrando, o Ministério Público entrou. Olha, o Ministério Público entrou e disse, Ministério Público lá, com o chefe do Ministério Público, com os promotores ligados à questão do patrimônio, opinando uma coisa que nunca deram opinião. Quer dizer, para vocês não pode, mas o nosso duodécimo tem que pagar. O nosso está em dia, então. Ministério Público entrou, Tribunal de Contas entrou, e a gente entende que houve uma interferência, inclusive, política desde o ano passado, para suspender o cumprimento de uma lei. O governo tem sido seletivo no cumprimento de leis. Ele cumpre com os poderes e não cumpre com quem os servidores que estão sob sua custódia e embaixo das suas asas, que é o Poder Executivo. Somos nós que executamos políticas públicas de saúde, segurança, educação. Somos nós que arrecadamos o recurso, são os fiscais, são agentes de tributos, somos nós que executamos a política do meio ambiente, a área de desenvolvimento econômico e social, a área meio, a área do PROCON, né? Ok.
Ok, vamos precisar ir para o nosso primeiro intervalo. Eu volto com você, Cris, caso você queira concluir. Estamos aqui entrevistando hoje o Oscarino Alves, né, que é do CISMA, né, do sindicato, e também membro do Fórum Sindical. Eu, juntamente aqui com a Antoniele Costa e a Cristiane Fonseca. Convido vocês a continuarem conosco logo após o intervalo. Até mais. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O mutirão da conciliação fiscal voltou. Amiga, tá sabendo? Vai ter mutirão para pagar IPTU e ISS-QN com 95% de desconto ou até 48 parcelas. Sério? Quando? 1º a 17 de agosto, lá na Arena Pantanal. Vou falar pro meu irmão. Ele tem algumas infrações de trânsito. Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISS-QN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Ok, muito bem. Estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco do programa Emparedado dessa noite, aqui para a TV Gazeta, canal 19.1, sempre às 21h30 de segunda-feira. Estamos entrevistando aqui o Oscarino Alves, né, que é do CISMA e também é membro do Fórum Sindical dos Servidores aqui do Governo do Estado. Oscarino, vocês estávamos falando, né, sobre a relação de vocês com o governo, né? O discurso do governador atual é que o problema é a Folha. A Folha que quebrou o Estado, a Folha que está... Como é que vocês veem isso? E essa questão dos incentivos fiscais, ele fez esse pacote para os servidores, mas fez também o novo FETAB e esse PLC 53, né, que mexeu nos incentivos fiscais, né? Como é que vocês estão vendo essa relação do governador com as finanças públicas do governo do Estado? Primeiramente, é até um contrassenso, né? Um governante ficar apontando o ganha-pão, o salário de servidores públicos, né, que ganham honestamente, como o principal vilão da situação fiscal do Estado. Né? Basta ver que o Estado é o maior empregador, é o maior empregador dentro do próprio Estado. Então gera-se renda
ou a nossa renda em forma de salário não é para plantar algodão, não é para plantar milho, nós não somos produtores do agronegócio, né? Só o nosso imposto de renda, Vinícius, retido na fonte, cerca de R$1 bilhão que fica no cofre do Estado e vira a receita novamente, 1 bilhão, né? Dos aproximadamente 15 bilhões hoje da receita corrente líquida, 1 bilhão é o imposto de renda retido na fonte que vira a receita novamente. O nosso salário volta para a economia, o nosso salário é essencial para o comércio, para a indústria, né? Hoje, quem está pagando a conta hoje, e a gente conhece a matriz de arrecadação, e é esse que é um dos grandes desafios do atual governo, inverter isso, quem está pagando a conta são os grupos familiares. Basta ver que os produtores do agronegócio, eles não querem pagar imposto. Então, tudo que eles produzem de produtos primários de exportação, eles não pagam nada, eles querem manter essa hegemonia. Quem está pagando a conta? Onde está embutido os impostos, o ICMS, está embutido nos bens de consumo, a conta da energia elétrica que está embutida, e é um sistema meio injusto, porque o arroz que está embutido em ICMS, que está lá na prateleira do supermercado, o pobre e o rico pagam o mesmo preço, ou seja, relativamente eles pagam o mesmo imposto. Então, foi uma tônica do governo passado. Eu acho que o governo atual ele observou bastante o que aconteceu durante os 4 anos, né, do governo Pedro Táxi. Ele vem com a mesma situação, só que o que acontece agora que desmistifica tudo o que aconteceu no passado e que a gente vem ao longo de 4, 5 anos tentando dialogar com a sociedade. O problema hoje do desequilíbrio fiscal é todo mundo sentar à mesa e entrar na linha de sacrifício. É os poderes entrar no sacrifício, reduzindo esses recursos que são repassados num teto fictício que foi criado lá no governo Blairo Maggi. O governo Blairo Maggi falou que não vai ter mensalinho, mas toma 17% da receita corrente líquida para divisão dos percentuais entre os poderes. Está previsto na Constituição uma garantia de até 11% da receita corrente líquida para pagar a folha de pagamentos. 49% do Poder Executivo, 11% dos poderes. Se eu estava pagando, o governo repassava 17%, ou seja, 6% da receita corrente líquida do Estado para custear tudo é muito dinheiro. Sobra dinheiro no Caixa dos Poderes, sobra até hoje. E aí veio surfando essa onda aí desde o governo Blairo Maggi, no governo Silval Barbosa, no governo Pedro Táxi. E aí no governo Pedro Táxi teve a famosa e famigerada emenda constitucional do teto de gasto. A emenda 81, sancionada, né, promulgada, né, em 2017. E aí o teto fictício falou, não, agora não vai mais ser percentual, nós vamos fazer um sacrifício pela sociedade, os poderes. Mas mantiveram a hegemonia de quase 20% sobre a receita corrente líquida e criaram um teto fictício de 2,5 bilhões de reais, que proporciona aí, sobra no caixa do Ministério Público, sobra no caixa do Tribunal de Justiça, aí a Assembleia Legislativa, ela se coloca como primo pobre nessa história, mas sobra dinheiro lá também. Sobra dinheiro no caixa do Tribunal de Contas, aquele que interviu ano passado para não pagar a nossa RGA, mas a deles está tudo paga. E aí, a convalidação dos incentivos fiscais. Tudo que estava ilegal para trás, né, que tem a Lei Complementar 169 do Governo Federal, que diz, vocês têm até 31 de julho de 2019 para regularizar a situação. Se não está pagada tudo aí da conta, começa tudo do zero, isso ia ser um grande transtorno. E aí, houve toda essa negociada, todo esse lobby do setor produtivo agora, o governo mandou no formato, e aí o parlamento estadual, ouvindo todos os segmentos, através de um lobby também, e a gente não consegue ainda ver. Se vocês me perguntarem hoje, qual que é o resultado, como estava, e como estava no princípio, quando o PLC 53 foi enviado à Assembleia Legislativa, e como que ele saiu dali, ainda é uma incógnita para a gente. A gente está tentando, eu estou tentando até solicitando para o secretário Rogério Galo, o procurador Dr. Rogério Galo, que nos permita, que nos conceda aí, porque a gente tem interesse. A gente tem interesse não é por causa de salário, não. Nós temos interesse porque nós estamos sentados na sucata,
nós não estamos recebendo nossos direitos funcionais, nós estamos com o salário atrasado, não estamos recebendo a EGA, nós estamos sem 13º, sem perspectiva do 13º, o governo, para gozo de licença-prêmio, de férias, está uma coisa bastante complicada, só para nós do Executivo. Então nós temos interesse, tem que ter recurso a mais, sim, esse é o grande desafio do governo, inverter isso aí, trazer recurso. Foi apresentada a conta, 6 bilhões de incentivo fiscal, tem crise no Estado. Um governo que deixa de arrecadar, renuncia a arrecadar 6 bilhões de renúncia fiscal, grandes sonegadores, grandes conglomerados de negócio, os grandes sonegadores devem mais de 20 bilhões, e aí a gente vê gestão política de uma omissão na cobrança desses ativos ao longo dos tempos, que esses grandes conglomerados, para eles tem, para nós o rigor da lei, para eles a prescrição das obrigações, né? Então, isso vem acontecendo, então, para nós, a gente acende o farolzinho aí, né? Entendi. Ok, esse bloco foi mais curto, vamos precisar chamar um intervalo. Estamos emparedando aqui nessa noite o Oscarlino Alves, do CISMA, né, do sindicato, e também com assento no Fórum Sindical. Convido vocês a continuarem conosco. Até logo. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O mutirão da conciliação fiscal voltou. Amiga, tá sabendo? Vai ter mutirão para pagar IPTU e ISS-QN com 95% de desconto ou até 48 parcelas. Sério? Quando? 1º a 17 de agosto, lá na Arena Pantanal. Ah, vou falar pro meu irmão. Ele tem algumas infrações de trânsito. Não é conversa fiada. Venha quitar seu IPTU, ISS-QN e outros débitos fiscais no mutirão da conciliação fiscal. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since she got me like I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar
é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. Muito bem, estamos retornando aqui para o terceiro e último bloco do programa Emparedado desta noite, desta segunda-feira à noite, como toda segunda-feira, às 21h30, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Estamos entrevistando, eu juntamente com a Antoniele Costa e a Cristiane Fonseca, o Oscarlino Alves, do CISMA e do Fórum Sindical. Bom, tinha terminado comigo, né? Então, Antoniele agora, por favor. Oscarlino, você falou sobre essa questão do RGA e recentemente a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil ingressou com uma nova ADIM, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando, né, a lei que o governo não paga mais o RGA para vocês. E vocês estão participando como membro do CISMA, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova ação, porque já tramitam uma ação no Supremo com relação a isso, né? Nós, em 2016, tão logo a gente terminou a greve e sancionou a lei de pagamento da RGA, do parcelamento da RGA em 2016, como a única alternativa era aceitar naquele momento o parcelamento, nós entramos imediatamente com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no governo Pedro Táxi, em 2016, que é a ação 5465, salvo engano. Eu não me recordo muito bem o número. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade do advogado do CISMA, né, pelo Fórum Sindical, que conseguimos, na época, uma procuração a nível nacional do partido do PDT. Democrático Brasileiro. Oi? Democrático. Democrático Trabalhista. Democrático Trabalhista. E nós movemos essa ação direta de inconstitucionalidade. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu todas as ações referentes, o trâmite das ações. Em 2017, ele suspendeu o trâmite de todas as ações referentes à RGA de todo o Brasil. Então essa ação está lá com o trâmite suspenso. E aí veio a iniciativa do governador Mauro Mendes. Lei 10.819, em abril nós entramos com nova ação direta de inconstitucionalidade. Aí desta feita, através de uma procuração, né, a nível nacional pela CSPB, Central dos Servidores Públicos do Brasil, onde o advogado é o advogado do CISMA, defendendo os interesses das categorias no Fórum Sindical. Nós estamos tentando, está um pouco difícil agora no governo Bolsonaro, até por causa da questão do Intercept, né, das questões que ficou aí clara. Jato, essas questões que a gente não sabe até que ponto que é verdadeiro, a gente acredita, nós não queremos acreditar, mas a gente sabe que o ser humano é cheio de falhas, né, que há uma combinação, que há uma conversa de corredores, de bastidores, entre magistrados, promotores, conselheiros, deputados, né, e lá não é diferente. E a gente está tentando uma pauta com a ministra, que coincidentemente é a mesma ministra, tanto da ação direta de inconstitucionalidade de 2016, como agora de 2019, é a ministra Rosa Weber, que a gente quer ir lá conversar com ela e colocar, porque o magistrado ele pode receber a parte interessada, de a gente explanar qual que é o nosso entendimento e mostrar que as iniciativas que foram tomadas de parcelamento de uma coisa que já é o período inflacionário do ano anterior, que se aplica no ano subsequente, você parcelar aquilo ali, você tem perdas, você tem várias perdas, e que é inconstitucional o parcelamento. Na Constituição fala em aplicação em regra única, em parcela única. E na questão do governador Mauro Mendes, de suspender e criar condicionantes, também é inconstitucional, e a gente quer aprovar isso lá, através do Supremo Tribunal Federal, fazer essa defesa lá. Porque na gestão Pedro Táxi, vocês receberam parcelado, que foi essa lei que ele aprovou. E agora no Mauro Mendes está suspenso total, né? Vocês estão sem receber a RGA. E aí o objetivo, então, é derrubar essa suspensão para que vocês voltem a receber essa revisão.
tornar esse dispositivo na Lei 10.819 do governador Mauro Mendes inconstitucional e derrubá-la, e aí ele teria que pagar, né, porque aí nos daria essa prerrogativa. E na questão do governador Pedro Táxi, com relação ao parcelamento que foi inconstitucional. Nós aceitamos, fizemos um acordo, foi sancionada a lei, mas isso não nos impedia de cobrar os nossos direitos com relação ao parcelamento. Fizemos um belo acordo, a RGA de 2018, 2,06%, 2 pontos percentuais, 6 décimos, né, percentuais, que não foi cumprido. O governo passado sentou conosco, nós provamos todas as perdas pelo parcelamento, o governo falou o seguinte: lá no início do ano de 2018 ele falou que a inflação ia dar 4,19%. E aí tem um dispositivo na nossa lei lá do governo Pedro Táxi, que é 10.572, do ano 2017, que previu o pagamento da RGA 2017 e 2018. Chegando a 2018, o Tribunal de Contas, em maio, coincidentemente, né, ano eleitoral, né, uma intervenção com uma representação externa, ele suspende o pagamento, dizendo que a gente estava tendo ganho real, acima do valor da inflação. Mas ele não percebeu que teve lá o parcelamento da RGA, que tem várias perdas com isso, que a gente já, só até dezembro do ano passado, 2018, nós tínhamos uma perda calculada de mais de um salário cada servidor público dos milhares de servidores que a gente tem no Poder Executivo. Ok, Cris? Carlino, eu quero voltar ainda naquela temática, né, com a relação ao Fórum Sindical, mas assim, tentando entender se hoje, por exemplo, o CISMA, né, tem alguma programação, alguma organização no sentido de encaminhar algum tipo de pauta, principalmente a RGA no sentido de movimento, né? E também o Fórum Sindical, que como a gente pautou, teve dividido aí nessa greve da educação. E em tempo, eu quero inclusive utilizar uma fala sua do dia 6 de agosto por um site daqui da capital, no qual, na análise da greve do Estado, você diz, abre aspas, estamos dando tempo ao tempo, o governo não demonstrou vontade de resolver o problema da educação. Para nós, já passou o primeiro semestre, os servidores estão cobrando um posicionamento. Estamos reunindo com o Fórum Sindical e estudando uma nova Assembleia Geral Unificada para saber os ânimos. Então, assim, há alguma programação no CISMA? O que o Fórum Sindical tá se organizando? E já uma outra ponderação. A educação, né, suspende a greve, mas ela já assinala que a proposta, ou pseudo-proposta encaminhada pelo governo, era uma proposta evasiva, porque na verdade ela cria condicionamentos, ou seja, somente se cumprir a lei de responsabilidade fiscal, se cumpre a outra lei, que é a do RGA e a das carreiras. Então, qual é a sua avaliação sobre isso e o que o movimento sindical tem de pauta para 2019? Então, nós temos conversado, nós temos reuniões ordinárias todas as terças-feiras, nós sentamos, porque o Fórum Sindical é um espaço, né? É um espaço de encaminhamento, de deliberações, de diálogo, de debate nas pautas que nos unem. A gente tem que admitir que nós sofremos no ano de 2019 com várias ofensivas, né, advindas do governo federal e do governo estadual. Então isso aí foi bastante significativo, bastante relevante na atual conjuntura. A educação ela não tinha alternativa senão entrar em greve por causa da Lei 510, que é uma lei que foi sancionada no ano de 2013, e é curioso que esses deputados, boa parte desses deputados que estão na legislatura atual, que estavam na legislatura passada, em 2013, ajudaram a aprovar. Então hoje, quando eles falam e aí se contradizem dizendo que o governo está certo, que não era no momento de fazer greve, que tem um problema fiscal crônico, será que não foi feita uma previsão? Foi feita previsão orçamentária, foi colocado nas leis orçamentárias, LDO, na lei orçamentária anual. Só que o que está acontecendo? O cobertor está cobrindo uma parte do serviço público e está descobrindo outra. O cobertor está cada vez mais curto. E o governo aumentou a renúncia fiscal. Tanto é que o governo Silval Barbosa, lá no governo Silval Barbosa, entregou na casa de R$1 bilhão de renúncia fiscal. Nós estamos hoje com a convalidação dos incentivos fiscais na casa de 6 bilhões. 5 vezes a mais do governo Silval Barbosa. E nós temos dialogado, nós temos que confessar que a pauta da Previdência é uma pauta
que atinge bastante a nós, servidores públicos, os funcionários públicos da iniciativa privada. É um pacote de demolição dos direitos trabalhistas sem precedentes. Veio a reforma trabalhista com a prerrogativa de gerar postos de emprego, de flexibilizar as relações de trabalho, as regras de trabalho, mas o que a gente viu é uma iniciativa de destruir com o Ministério Público do Trabalho, né, com a Justiça do Trabalho, demolir com os sindicatos, que são as entidades que defendem os trabalhadores, e agora a reforma da Previdência, que vai resolver uma parte do problema, né? A reforma fiscal a gente já viu, a reforma tributária a gente já viu pela proposta do governo, que tem várias pegadinhas. Eu tiro com uma mão, eu dou com uma mão e tiro com a outra, nos vários aspectos, né? Isso daí nos coloca numa posição de sentinelas. Nós estamos numa posição de sentinelas. Agora os sindicatos da polícia, que tem uma maior cautela, porque súmula do Supremo Tribunal Federal está dizendo que o sistema penitenciário, se entrar em greve, e as polícias civil, se entrar em greve, é crime, e eles vão responder por crime. Os professores, outros servidores públicos, direito à greve está sendo jogada no lixo, os direitos trabalhistas que a gente tinha. Quer dizer, eu corto o ponto, eu torno a greve abusiva, depois eu resolvo. Antigamente não, a gente tinha o direito de manifestar nossa insatisfação e lutar por esse direito na justiça. Tanto é que algumas greves foram dadas como legais, como foi a dos professores. Os professores têm a prerrogativa de repor aula e de lutar pelos seus direitos. No governo Pedro Táxi, no primeiro ano, a gente não fez greve. Agora nós temos um instrumento. É um instrumento obscuro, essa proposta do governo, não diz nada, né? A lei de responsabilidade fiscal tem sido utilizada como bengala em vários aspectos, né? O governo não tem feito concursos públicos ao longo dos tempos, não impede o governo de fazer concurso público para repor vacâncias por morte, aposentadorias voluntárias, aposentadorias compulsórias, né? Contratos temporários, que falou que ia diminuir, está lastrado de contrato temporário. Vou dizer, na saúde, 2.000 contratos temporários. Quase a metade do nosso efetivo é de contratos temporários. Na educação, mais da metade é contrato temporário, ou seja, é seletivo no cumprimento das leis. Eu cumpro o que é conveniente eu cumprir. E agora ele lavrou um documento, está lá assinado pelo governador, né, Mauro Mendes, e nos próximos tempos nós vamos cobrar, nós queremos saber a transparência. Nós estamos numa posição de sentinelas. Nós precisamos saber, com transparência, quanto que o Estado está realmente arrecadando, qual é o impacto da nova lei de incentivos fiscais, a abrangência disso, quais os impactos, o que o governo está fazendo efetivamente para trazer esse FEX. Ano passado não pagou o FEX, esse ano não pagou ainda, o posicionamento, a gente quer saber, a bancada federal, qual que é o trabalho que está sendo feito junto à nossa bancada federal para ter incrementos de receita, para a gente ter os nossos direitos funcionais garantidos, e não só de procuradores, de promotores, de juízes, de deputados, de conselheiros do Tribunal de Contas e defensores. Os demais aí que estão nas ambulâncias do SAMU estão sem, nos hospitais regionais estão sem os direitos, dentro das delegacias sucateadas nós não estamos tendo nossos direitos, nas salas de aula sucateadas nós não estamos tendo direitos. Nós temos que lutar. Se o governo fala não, a greve já é um extremo, de uma negociação, de uma mesa, de um diálogo que não aconteceu. Nós temos uma expectativa que daqui para frente a gente senta, traça um diálogo, traça uma linha de atuação e que a gente tenha os nossos direitos reconhecidos. E que o governo efetive, que o governador efetive tudo isso que ele falou em campanha, tudo isso que ele vem falando, que ele teve excelência na gestão municipal de Cuiabá, que paga o RGA, paga o 13º, que paga o nosso, que faça fundo para pagar o nosso 13º, porque a cada momento fala uma coisa sentado com a gente nas reuniões, e a hora que vai fazer uma declaração para a imprensa, fica pintando a coisa como péssima, como ruim. O próprio Supremo Tribunal Federal rechaçou a tese de calamidade financeira no Estado. A Secretaria do Tesouro Nacional, o STN, rechaçou a teoria do governo de calamidade financeira. Nós não estamos inclusos. Nós não estamos na mesma situação de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Está completamente diferente. Como
servidor público, como representante do servidor público, vocês se sentem enganados pelo governador? É frustrante. A gente tem que ser comedido também na hora que a gente vai utilizar os termos, mas é frustrante. O servidor público votou no governador Mauro Mendes e ele fez promessas de campanha, que aí precisa de dialogar, não pode, em que pese que ele seja um cara incisivo, que ele tem enfrentado dessa forma, o governo passado tem uma história que está muito comum ao governo passado. O governo adotou essa postura desde o início, o governador Pedro Táxi adotou isso desde o primeiro ano e não deu certo. Não deu certo. Já no segundo ano, a gente conseguiu se organizar enquanto luta sindical e aí a gente deu o que eu costumo dizer de uma patada de urso incicatrizável no governo. O governo ficou em terceiro lugar, né? Foi rechaçado nas urnas, dando espaço ao governador Mauro Mendes. Eu acho que a gente precisa dialogar, a gente precisa de transparência com relação à receita e não podemos aguardar até maio do jeito que está sendo na proposta aí. Tem que ser trimestralmente, ele tem que apurar o resultado e mostrar para a gente com transparência. Todo momento fala que vai estar lá a receita, o recurso está entrando financeiramente, porque uma coisa é contábil, outra coisa é físico, que entra financeiro. O financeiro que entra, mesmo efetivamente, eu costumo dizer, talvez eu esteja até falando uma besteira, mas as finanças, o tesouro do Estado é segredo industrial, é que nem xarope de Coca-Cola. Poucos sabem. Ok, um outro tema que é muito caro a vocês lá do Sindicato da Saúde é a questão das OS, né? Organizações Sociais da Saúde, né? Foram implantadas pelo Silval, depois o Táxi tentou mexer, ele interveio e tal, e algumas estão por aí até hoje, né? Como é que vocês veem, como é que está hoje a situação das organizações sociais de saúde aqui no Estado? Na verdade, as organizações sociais de saúde foi a pior patifaria de um governo ter implantado isso no Estado. Nós vimos de uma franca expansão do governo Dante de Oliveira, com o secretário Júlio Miller, a gente vinha com uma expansão da rede de serviço, né? O governador Blairo Maggi, infelizmente, foi depositada uma expectativa, mas se abriu um processo de sucateamento, né, desde o governo Blairo Maggi até o governo Silval Barbosa. No governo Silval Barbosa, no primeiro ano, ele vem com Pedro Hen com essa dinâmica, né? O secretário, ex-deputado federal, né, ele encarou o Conselho Estadual de Saúde, apresentou essa proposta, uma proposta dizendo que ia gastar menos fazendo mais. E não foi isso que aconteceu efetivamente. A gente viu a roubalheira, a falcatrua, o completo desmonte desse processo. Foi a consolidação do desmonte do Sistema Único no Estado, sobre a custódia, as unidades sobre custódia do Estado, que são essenciais na rede de serviço estadual, né? E a gente viu, entra OS, sai OS, a proposta era no projeto piloto para o Hospital Metropolitano em Várzea Grande, que nós não tínhamos concurso público para suprir com a mão de obra. Muito parecida com a história das organizações sociais quando ela foi criada no estado de São Paulo na década de 90, que tinha 26 unidades de hospitais regionais prontas, acabadas, prontas e opacas, sem a mão de obra para poder suprir através da mão de obra concursada. E aí se criou esse mecanismo da mão de obra ser contratada através das organizações sociais e de serviços serem contratados através das organizações sociais, que prometia eficiência toda, que diz em cima do processo licitatório, do concurso público, de ser uma mão de obra mais barata. Isso aí só piorou a situação do Estado. Hoje nós estamos com 2.000 contratos temporários. Essa é uma questão que a gente tem que reconhecer, que houve um esforço do governo atual e no governo passado de ir eliminando paulatinamente as organizações sociais. Acabou com a assistência farmacêutica, foi uma roubalheira dos hospitais, trocando o pneu do carro com o carro andando, trocaram o telhado do hospital regional com o centro cirúrgico funcionando. Foi uma catástrofe. Ratos lá, não sei se vocês se recordam, ratos e baratas se trafegando dentro do hospital. Então, trazer para a administração direta é uma boa iniciativa do atual governo Mauro Mendes, colocar o recurso, empregar os recursos, trazer a Santa Casa
para a questão da gestão plena do Estado, trazer projetos de reformas e adequações das unidades. Eu acho que tem que parar um pouco agora com essa disputa política, sentar todos os entes, sentar todos os governantes e olhar para o povo. O povo precisa. Nós estamos com um déficit de leitos hospitalares, com todas as iniciativas que foram tomadas, ainda nós temos um grande déficit de leitos hospitalares de UTI e leitos de cirúrgico, leitos de retaguarda, e a gente precisa sentar e tentar, ao longo do tempo, inverter o modelo assistencial da saúde. Nós temos que trabalhar o promocional e a prevenção. Isso aí está deixado meio de lado. Nós temos que ter um programa, sentar os 141 secretários como sentavam, através de uma programação pactuada integrada, repactuar os indicadores, repactuar os recursos, colocar o recurso suficiente, acabar com a ambulância terapia, o munícipe lá, isso aí estoura nas costas do prefeito, estoura nas costas do vereador, o munícipe lá, ele não consegue um exame diagnóstico de alta complexidade lá no interior do estado, tem que trazer para cá, para Cuiabá, nos leitos aqui de alta complexidade do estado. Nós estamos atendendo mais de 60% do público advindo do interior do estado aqui na capital. Nós temos que fazer essa redistribuição. Um dos grandes princípios do SUS é a descentralização. Nós precisamos fixar esse profissional lá, profissional médico, a equipe multidisciplinar especializada, os enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais. Nós temos que ter fisioterapeutas. Essa equipe multidisciplinar precisa ter lá nos polos, 16 polos de referência, precisa reestruturar os escritórios regionais de saúde que estão totalmente sucateados, muito poucos funcionários. Nós estamos só aposentando o grande efetivo, que é o grande cooperador técnico, que é a ponte, o elo de contato com o Ministério da Saúde e o grande cooperador técnico, que os 141 municípios, nós só estamos aposentando os recursos. São quase 200 servidores com a expertise, com o conhecimento que o Estado já formou, já gastou dinheiro, esses servidores estão aposentando. Não se fala em outra coisa, a vontade de aposentar. Não se tem mais uma esperança, nós precisamos resgatar essa esperança, essa positividade, essa força de trabalho, trazer novas tecnologias, fazer o concurso público no Estado que está há 17 anos sem concurso público, a lei de responsabilidade fiscal não impede, e a gente buscar qualidade no atendimento. A população merece, a população paga impostos, é o grande contribuinte que está segurando nas costas do grupo familiar, através da compra de medicamentos, de bebidas, né, de energia elétrica, porque a hora que você vê a matriz, o que contribui, o milho, a soja, o algodão, a carne, comparado proporcionalmente com o que os grupos familiares está embutido no seu consumo de bens e serviços, a parcela de contribuição é muito maior. E nós precisamos inverter essa matriz. Ok. Oscarlino, eu quero sair um pouco agora da pauta sindical, mas falar do Oscarlino, militante do PROS, filiado ao PROS, inclusive saiu candidato na última eleição, né? E a gente já tem movimentações com relação às eleições de 2020. Recentemente o PROS se reuniu com o PDT, que hoje é o partido do vice-governador, inclusive também de um secretário de Estado, né? Então eu teria duas perguntas, né? A primeira, assim, o PROS hoje, enquanto partido, que inclusive ocupa hoje um espaço no governo com a superintendência, do qual a Gisela Simona está nesse espaço, que também tem o deputado João Batista, que está na Assembleia Legislativa, inclusive sobre a pauta da restituição fiscal, ele votou com o governo essa pauta. Como é hoje o PROS com relação ao governo? É base ou não é base? E em tempo também, sobre essa reunião com o PDT, há algum projeto com o PDT que hoje é aí, né, o partido referência do vice-governador do estado? Então, eu particularmente, eu militei 11 anos no PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, e a convite do deputado João Batista, que ele já ocupava um assento no partido e já vinha com essa programação de ser candidato desde o final da greve, né? O João Batista já vinha em terceiro mandato como presidente do sindicato do sistema penitenciário, com alguns avanços na categoria, com relação ao concurso público, né?
lei de carreira, algumas conquistas, umas cantinas, né? Fornecendo subsídios lá para os trabalhadores, para os assistidos, uma boa formação na questão do sistema penitenciário, como uma escola, como formando profissionais ali dentro, reintegrando esses detentos com cursos profissionalizantes, a exemplo lá do que acontece lá em Lucas do Rio Verde, né? Então ele fez esse convite, trazendo a Diane do INDEA, trazendo a Gisela, que a Gisela foi uma das candidatas, que foi uma ideia que eu plantei isso lá dentro do Fórum Sindical à época, e o João comprou com maestria essa ideia, fazendo convite para a Gisela vir para o PROS, né, para concorrer à vaga de deputada federal. E nós fizemos esse diálogo em 2018. Eu não estava preparado para ser candidato e não tinha uma organização, não conversei isso com a minha categoria, isso não, tanto é que o resultado das urnas foi o que aconteceu. A gente considera como uma boa votação, 4.153 votos, mas não houve o positivismo nem do que a gente vinha fazendo, nem na categoria da saúde, nem, a gente tem que admitir isso, nem para os servidores públicos como um todo. E a Gisela já teve esse reconhecimento, o próprio João teve esse reconhecimento, trabalhou isso dentro da categoria, tive voto do servidor público, mas não tive voto da família dos servidores públicos. O João preparou, o deputado João, se preparou para ter o voto da categoria dele, e a categoria dele comprou a briga e proliferou e multiplicou isso dentro das famílias, dos grupos familiares. É isso que multiplica voto, é isso que traz a cadeira, é isso que traz o projeto e isso que traz efetivamente. Eu não considero que nós somos governo, é um contrassenso a gente considerar que nós somos governo. Eu considero a Gisela uma pessoa independente, é uma técnica de grande valor do PROCON, ela foi reconhecida, ela foi convidada pelo vice-governador Otaviano Pivetta para fazer parte da equipe de transição do governo, respondendo lá na Secretaria de Segurança Pública, que estava ligado ao PROCON. Ela fez os levantamentos, foi apresentada essa conta, e a gente considera a Gisela como filha adotiva. Ela não tem cordão umbilical com o governo. Cordão umbilical é quando você nasce, é diferente do PDT. Nós discutimos isso na nossa roda de conversa, com o maestro, com os dirigentes ali presentes, com o Djalma, que é o defensor público, faz parte da municipal. Eles estão construindo um caminho, eles estão construindo um caminho alternativo. Não que eles estejam decidindo do governo. Na verdade, até o presidente estadual do partido deu uma entrevista, juntamente com o municipal, dizendo que eles buscariam aí, né, um enfrentamento nas eleições de 2020 e que dialogariam com o PT, com o PCdoB, com o PROS e com o DEM de Mauro Mendes, né? Então, assim, esse diálogo hoje que PROS, né, você também participou na condição de vice-presidente do partido, né? Há aí uma indicação de uma chapa do governo, então? Eu acho que, na época, eu estava no PSB. Eu vim para esse sacrifício, eu saí justamente do PSB para ser candidato a pedido do deputado João Batista para poder somar nesse projeto do Fórum Sindical, justamente porque o PSB fazia parte da base do governo Pedro Táxi e era um contrassenso total. Eu saí candidato a deputado estadual apoiando o governador Pedro Táxi. Nós vamos passar por eleições municipais. O projeto hoje do PROS é a Gisela prefeita, a Gisela Simona prefeita de Cuiabá. Nós estamos estudando Cuiabá, nós estamos com os orçamentos, com as planilhas de orçamento de Cuiabá desde 1998, nós estamos estudando as carências do município. Eu sou cuiabano, sou filho da terra, minha mãe é do Baú, meu pai é de Barão do Melgaço, sou nascido aqui no Hospital Geral. Estou com 49 anos, amo minha terra e a gente precisa ter um projeto diferente. Nós precisamos ter um projeto como uma terceira via. A Gisela está sendo preparada para isso. Nós vamos ter que dialogar com todos os partidos. Mas, Carlino, assim, uma terceira via, eu entendi, né, até por conta da eleição maiúscula, né, a votação que ela teve. No entanto, assim, ela faz parte do governo hoje de Mauro Mendes, né?
Inclusive, uma mesma notinha que falava acerca da reunião ponderava, né, que muitas vezes o Fórum Sindical poderia estar se abstendo das lutas sindicais por conta de ocupar espaços no governo, ainda que ela não tenha esse cordão umbilical, mas ela ocupa um espaço que é um cargo de confiança, né? Então, como que fica esse processo? Eu acho que assim está bem definido entre nós lá. Tudo passa por intermédio da política. Tudo na vida da democracia passa pela esfera política. Nós temos um projeto de ascensão política é ocupar cadeiras e mostrar como é que a gente executa as nossas tarefas dentro do sindicato, dentro do serviço público, tudo que a gente vê nos bastidores, tudo que a gente vê de injustiça com a população, com os servidores públicos. Nós não estamos falando de pessoas que adentraram agora, estão em estágio probatório, nós estamos falando de pessoas altamente experientes, que trazem na bagagem cursos de formação, experiência na prática, no empirismo, né, dentro do serviço público, de grande relevância para a população, de grande valia. 60% da população ganha até um salário mínimo. Nós estamos com 14 milhões de desempregados. Nós temos uma alta dependência do serviço público. Não adianta querer demolir com o serviço público. Nós estamos nos apresentando como alternativa para a sociedade. Tem o João, do sistema penitenciário, está fazendo um trabalho. Eu acho que o João acreditou no que foi apresentado para ele ali nos segmentos, que esse projeto de convalidação dos incentivos fiscais vem trazer uma contribuição a mais nas finanças do Estado, vem equilibrar as finanças do Estado. Ele acredita, o voto dele foi nesse sentido, ele acredita que nos próximos 12 meses a gente deva ter incrementos de receitas que proporcionem esse cumprimento das leis. O João tem sido muito duro, inclusive eu tenho dialogado muito com o João, num diálogo muito duro. O João falou, calma, o João sempre com essa questão agora, calma que as coisas vão acontecer, calma. Uma coisa, e ainda fala, uma coisa é a hora que você entra aqui, que você senta aqui, outra coisa é a gente lá de fora, mas só que a gente não pode, a gente não perde a nossa essência. Esse grupo que está reunido aqui do lado de fora, nós não perdemos nem um pouquinho a essência. Nós temos DNA de luta, DNA de servidores, e nós estamos organizados. A educação achou que era pertinente, nesse momento, enfrentar dessa forma, por falta de diálogo do governador, e nós achamos que a gente precisa observar, cobrar transparência e buscar um veículo, um mecanismo de diálogo com o governo, como fizemos com o governador Pedro Táxi. Seria leviano da minha parte, como dirigente sindical responsável pelos servidores públicos da saúde, querer cobrar resultado no salário de dedo do secretário Gilberto Figueiredo. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Nós estamos dando tempo ao tempo, mas nós vamos cobrar paulatinamente. O governador precisa pagar nosso salário em dia, que está atrasado, só o nosso, dos outros servidores públicos, está tudo em dia, pagando adiantado. Paga adiantado, com RGA. O servidor público do Tribunal de Justiça está com o dinheiro em caixa, vai ficar segurando para quê? Paga dia 24, não paga no último dia, não. Nós está pagando no dia 10 subsequente. A primeira parcela é paga no dia 14 e paga a terceira lá É dia 19, né? No dia 19, agora esse mês vai ser no dia 19. O governador tem que apresentar essa conta e apresentar a solução para a gente. Que o nervo está à flor da pele. E cada depoimento do governador, ele senta conosco, fala uma coisa, aí a gente vai lá e transmite a informação. Aí quando ele vai falar com a imprensa, ele fala outra completamente diferente. É gasolina numa fogueira que está em brasas. Pode acender a qualquer momento. Vinícius, posso só fazer o último ganchinho? Muito rapidinho. Tá bem rapidinho. Só numa temática que eu acho que é importante, que é sobre a reforma da Previdência, né? Porque o secretário de Fazenda, o Galo, né? Ele deu uma entrevista dizendo que se o governo federal não incluir municípios e estado nessa reforma da Previdência, Mato Grosso não vai se abster de fazê-la, né? E até eu quero usar exatamente a palavra dele. Abre aspas, se o Congresso não legislar, o governo de Mato Grosso não vai se omitir. Ele já afirmou que o governo Mauro Mendes não vai se omitir de mexer com a questão da alíquota, a questão da idade de aposentadoria e também a prerrogativa da questão de benefícios. Mas, ao mesmo tempo, esse secretário, ele afirma que é contrário ao fim da Lei Candir, né?
e disse, inclusive, que nós esperamos ainda encontrar uma proposta coerente e crível do Ministério da Economia pela regulamentação da Lei Candir. Nós não trabalhamos nesse momento com a hipótese de taxar as exportações, porque de fato não é algo que contribuiria com o cenário econômico brasileiro. Ou seja, a gente coloca o servidor para pagar um preço muito alto com a reforma da Previdência, né? E com uma série de outros impedimentos hoje que vocês estão tendo, a questão da RGA, que está em atraso, os planos de carreiras, mas ao mesmo tempo esse governo diz que acha contrário o posicionamento do governo federal de acabar com a Lei Candir e taxar em 3% essas mercadorias. Como que é a sua avaliação em relação a essas duas constantes? O governo tem demonstrado como é que ele está fazendo gestão. Ele está fazendo gestão lá no Senado, fazendo pressão em cima da Câmara Federal, deputados, e já existe uma iniciativa de fazer PECs independentes, separadas lá, para poder incluir estados e municípios na conta, né? Eu acho que o governo tem que apresentar soluções. Eu acho que se mexer na caixa de Pandora aí no passado da nossa Previdência, vai achar um monte de aranha aí, de cobras e lagartos aí, né? Tem muita gente que está recebendo aí, inclusive governantes, ex-governantes, está recebendo salário, porque nós já até pouco tempo atrás nós estávamos pagando, a nossa Previdência pagava os deputados, a aposentadoria dos deputados estaduais, paga 100% das aposentadorias do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos que rever essa conta, tem que rever esse dinheiro. Paga cerca de 700 servidores depois da divisão do Estado. Em 1977 a gente continua pagando a aposentadoria de 700 servidores que moram lá no Mato Grosso do Sul. Tem que apresentar, tem que achar a solução. Lá, isso independe da vontade do secretário, a questão do agronegócio depende da vontade. Existe uma pressão da bancada do comércio e da indústria para acabar com a Lei Candir, lá no Congresso Nacional. Os produtores do agronegócio querem que continue, porque está conveniente para eles. Mas a indústria e comércio não aguenta mais pagar, eles querem fazer essa divisão, porque a hora que acabar a Lei Candir, se extinguir a Lei Candir, a malha vai entrar na barriga dos produtores aqui do estado. Aí eles vão ter que pagar imposto. Eles vão acabar com essa mordomia deles aí de não pagar nada dos produtos de exportação, que boa parte fica aqui no mercado interno brasileiro e não exporta coisa nenhuma. Ok, precisaria de uns 3 programas aqui, né? Que é tanto tema, né? Ainda faltaram algumas coisas para perguntar também. Mas eu quero te agradecer, Oscarino, por estar conosco essa noite e dar um espaço para suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer, o momento de agradecer vocês, é uma grande honra. Você sente aqui à vontade com vocês aqui, Antonielli, Cristiane, Vinícius, conheço o seu trabalho, sua postura desde do governo passado, ser gestor governamental, um cara batuta, ético, Cristiane também aí sempre nas entrevistas, Antonielli, advogada. Muito obrigado a vocês aqui de estar aqui e espero estar sempre contribuindo com a voz, essa oportunidade do trabalhador ter essa voz, ter esse contraponto, e a sociedade ela pode contar conosco, a sociedade, a população matogrossense pode contar com o servidor público, que nós estamos aí, ó, em meio ao sucateamento, com os direitos sem serem cumpridos, com o salário atrasado, mas nós não vamos fugir à luta, nós vamos continuar prestando nosso serviço com dignidade e tentando buscar eficiência e qualidade, que é a conversa do governo sempre aí quando apresenta as contas. Ótimo, obrigado, Oscarino, obrigado, Antonielli Costa, Cristiane Fonseca. Lembrando que o programa é sempre um oferecimento do Política em Gotas, do Ponto na Curva e do GW100. Convido vocês então a estarem conosco na próxima segunda-feira, às 21h30, aqui no canal 19.1, Gazeta, com mais um emparedado que nós teremos. Muito obrigado e boa noite.